é quando acontece o maior pico, tá? De ACTH e também os maiores picos de cortisol no nosso corpo. Exatamente, que é o momento para favorecer com que o nosso corpo acorde, desperte. Tá? Então, geralmente as pessoas elas acordam de manhãzinha bem cedo, por conta desse pico endógeno que existe do ACTH e do cortisol. Às vezes ela volta a dormir por preguiça, mas ela acorda, ela dá aquele start por conta desse hormônio aqui que ele desperta a pessoa, tá? Professor, e qual é o melhor horário, então, que eu vou tratar um paciente que precisa fazer uso exógeno de cortisol? O melhor horário que você tem para tratar seu paciente, perdão, deixa eu voltar aqui, o melhor horário que você tem para tratar seu paciente é quando o pico, tá, de cortisol, ele aumenta, porque logo depois do aumento vem a queda. Então, é nessa queda aqui que você vai tratar o paciente. Porque assim você vai estar dando o hormônio no momento onde naturalmente o eixo hipotálamo hipofisário dele vai estar neutralizado. Fisiologicamente vai estar neutralizado. Então, nesse momento aqui você dá o hormônio, porque você não vai estar atrapalhando a liberação de ACTH normalmente no corpo do seu paciente, tá? A gente vai ver que a dose do glicocorticoide, ela também pode influenciar para uma dessensibilização ou para um bloqueio hipotálamo hipofisário adrenal maior, de acordo com o tempo de uso também do paciente. Então, quais seriam as ações dos glicocorticoides no corpo? Eles vão promover, né, o metabolismo intermediário normal, que seria favorecer a gliconeogênese, né, quebrando moléculas de glicogênio para poder liberar a glicose na corrente sanguínea. Em primeiro momento, que seria uma coisa rápida e imediata, aumenta a glicemia, né? E logo na sequência vai fazer também o estímulo do catabolismo, da quebra de proteína e de gordura, para liberar aminoácidos e ácidos graxos que vão estar relacionados aí com a produção de glicose ou com a via cetogênica, que é uma via muito importante para a geração de energia para o cérebro. O cérebro adora nessa via cetogênica porque é uma via onde o gasto energético ele é muito maior. É como se você estivesse utilizando uma moeda energética mais duradoura. Tá? Porém, o estresse oxidativo que isso gera em corpos que não são adaptados pode ser também danoso. Por isso que é importante ver a questão cetogênica no paciente diabético. Tá? Ele aumenta a resistência ao estresse, né, porque vai aumentar o nível de glicose plasmática e aumenta modestamente a pressão arterial. Né? Se aumenta a glicose, o sangue vai ficar um pouco, a osmolaridade vai mudar um pouco, isso pode sensibilizar a água para a região e também aumentar a pressão arterial. Até porque, às vezes, quando a gente sensibiliza o córtex adrenal, querendo a liberação de cortisol, pode vir também a liberação, né, de mineralocorticoides, como a aldosterona. E aí, pode acontecer, nesse caso, um efeito indesejado, que na verdade é o que mais acontece. Em alguns glicocorticoides, é o efeito indesejado da liberação também dos mineralocorticoides, a aldosterona. E aí a pessoa ela vai estar retendo água e sal e isso repercute diretamente no aumento da pressão arterial. Então aqui, né, a gente viu que o glicocorticoide ele pode atuar na glicose. Inicialmente ele vai aumentar a glicose no sangue para aumentar, né, aí a questão energética, porém, curiosamente, aumenta a glicose, mas ele reduz a captação da glicose, né? Gerando aí uma resistência à insulina. Então, a longo prazo, certo? Ou em pacientes diabéticos, os glicocorticoides eles têm que ser dados com cautela, porque isso pode induzir uma diabetes tipo 2 ou uma pré-diabetes, no caso tipo 2, em pacientes que tenham predisposição, tá? Então, isso tem que ser avaliado com muita cautela, porque o paciente diabético naturalmente já é hiperglicêmico, isso vai aumentar ainda mais a glicemia dele. E o glicocorticoide aumenta a gliconeogênese, né, querendo aí aumentar a produção energética, gera hiperglicemia com hiperinsulinemia e vai aumentar, porque o excesso de insulina faz com que as células do corpo, especialmente o fígado, armazenem essa glicose na forma de glicogênio, tá? O glicogênio é como se fosse um polímero, ele é um cordão formado por várias moléculas de glicose ligadas umas à outra por ligação glicosídica, é uma reserva energética muito grande. Então,
Os glicocorticoides aumentam a glicose com a função final de armazenar energia, tá? Porém, essa glicose nem sempre ela vai ser armazenada apenas como glicogênio. Muitas das vezes ela pode ser armazenada no tecido adiposo, mas não é o tecido adiposo que a gente gostaria que pudesse ser, como nas pernas ou nos braços. Geralmente, esse tecido adiposo que ele vai ser armazenado é na região da gordura visceral, que é a gordura ruim, né? A gordura que está aí relacionada com todas as doenças crônicas, desde diabetes, hipertensão, câncer, a obesidade, enfim, tudo. Nas proteínas, os glicocorticoides eles vão reduzir a sua síntese e aumentar a sua quebra, para dali extrair aminoácidos que sejam glicogênicos e os cetogênicos, ou seja, aminoácidos que vão dar origem a mais glicose, ou aminoácidos que vão entrar no ciclo cetogênico para geração de energia através da cetose. Tá? E isso faz com que o corpo perca musculatura, gerando atrofia. Nos lipídios, ele vai ativar uma enzima chamada de lipase, que ela faz a quebra, tá, da gordura e libera o ácido graxo, que é o precursor, tá, dos corpos cetônicos, que vão gerar também energia através da via cetogênica. Porém, isso vai fazer uma redistribuição da gordura no corpo, né? Não é que a gente vai emagrecer. Ou seja, inicialmente, quando você toma corticoide, há uma aparente perda de gordura. Mas essa perda de gordura, ela inicia principalmente na região de pernas e braços, e com o passar do tempo, ela vai aumentar na região abdominal. Que é aquela gordura que ninguém quer, que ninguém deseja, mas é onde acontece, tá? Por isso que o estresse, tá, gente? O estresse faz a gente engordar na barriga. Por quê? Porque o estresse aumenta corticosteroide, né? Cortisol. E o excesso de cortisol faz a gordura ficar na região abdominal. Por isso que os estudantes começam magrinhos e terminam barrigudinhos, por conta de muito estresse durante o curso, especialmente medicina. Então, outra ação, né, é alterar os níveis de células sanguíneas no plasma. Aí é que a gente vai começar a falar da ação dos corticoides com relação ao sistema imunológico. Tá? Com relação ao sistema imunológico, os corticoides eles vão diminuir as células de defesa, que aqui entra eosinófilo, basófilo, monócito e linfócito, que são chamados de glóbulos brancos, tá? Cada um com a sua função específica. Eosinófilo, por exemplo, muito relacionado aí com as alergias e também com doenças parasitárias. Basófilos, muito relacionados com doenças de infecções de pele. Monócitos, relacionados com a fagocitose de corpo estranho. E linfócito, relacionado com o ataque viral, tá, aos vírus. Ao passo de que ele reduz células de defesa, ele aumenta a hemoglobina, aumenta a hemácia e aumenta a plaqueta. Por isso que pessoas que têm o excesso de cortisol costumam ficar com as bochechas avermelhadas, pelo excesso de hemoglobina nas hemácias. Tá? Então, ela fica mais rosada. Tá? Pessoas com síndrome de Cushing, que é uma síndrome onde a pessoa tem um excesso de ACTH, com consequente excesso de cortisol, ela vai ter as bochechas bem rosadinhas. É uma característica clínica do paciente com Cushing. Do ponto de vista inflamatório, né, nas células inflamatórias, como é que ele vai fazer? Ele vai reduzir a ativação de neutrófilos e macrófagos, tá, através da redução da transcrição de genes, de substâncias imunológicas muito importantes para o aumento disso aqui no sangue periférico, que são as citocinas e fatores de adesão. Então, como os corticoides, né, e os esteroides de um modo geral, são hormônios que atuam no núcleo das células, ele não atua em receptor superfície, ele atua em receptor nuclear. Então, ele vai lá no núcleo da célula, altera a transcrição do gene, e aí altera também a função. No caso de células inflamatórias, ele vai lá no gene da célula precursora, né, no caso dos leucócitos, e reduz aqui a liberação de citocina. Se não tem citocina, não tem um agente quimiotático para chamar as células de defesa para lá. E aí reduz a inflamação. Uma outra célula que ele reduz a ativação também são dos linfócitos do tipo helper, né? Também reduzindo aí o seu sinalizador químico, que é a interleucina 2. Na pele, ela vai reduzir a função dos fibroblastos, que são células muito importantes no processo de reparo celular.
a nossa pele ela tem uma camada no tecido conjuntivo rica em fibroblastos. E esses fibroblastos, eles são reduzidos a sua função. Por isso que a pessoa que tem o excesso de corticoides, né, ela vai começar a ficar com a pele mais fina, né, por conta da menor produção de colágeno e de glicosaminoglicano. E com isso também ela vai ter uma menor capacidade de cicatrização, porque os fibroblastos estão diretamente relacionados com a capacidade de cicatrização. No tecido ósseo, os glicocorticoides eles vão reduzir a atividade dos osteoblastos, que são células importantes para produzir matriz óssea, né? Os osteoblastos produzem a parte orgânica do osso, que a gente chama, que é colágeno, ácido hialurônico, proteoglicanas, né? Toda a matriz, né, óssea é produzida pelos osteoblastos e ele reduz a atividade dos osteoblastos e aumenta a atividade de uma célula do osso que faz a sua degradação, que são os osteoclastos. Então, o osso fica cada vez mais poroso, gerando aí também a osteoporose. Então, pessoas que já estão na menopausa com quadro de osteopenia, que é a redução, né, da matriz óssea, é importante dosar aí, com cautela os glicocorticoides, porque pode acelerar essa osteopenia, pode se tornar uma osteoporose. Tá? A osteopenia ela é um estágio antes da osteoporose. Do ponto de vista inflamatório, né, ainda falando, os glicocorticoides eles atuam muito semelhante a algo que vocês viram na aula passada da professora Cíntia, né, que ela falou dos anti-inflamatórios não esteroidais, e aí ela falou da via do ácido araquidônico. Pronto. Pois os glicocorticoides eles também atuam na via do ácido araquidônico, reduzindo, né, esses agentes pró-inflamatórios, que são os leucotrienos, as prostaglandinas e os tromboxanos, né? Porque a gente viu, vocês viram, na verdade, que o ácido araquidônico ele é formado através da transformação dos fosfolipídios de membrana na fosfolipase A2, né, que ela vai transformar esses fosfolipídios em ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico ele vai sofrer a intervenção ou da lipoxigenase ou da ciclooxigenase. Quando o ácido araquidônico ele sofre influência da lipoxigenase, ele vai se transformar em leucotrieno, que é um importante ator pró-inflamatório, vai aumentar a permeabilidade celular, levar as células de defesa para o local e gerar inflamação. Por outro lado, se o ácido araquidônico ele sofre intervenção da ciclooxigenase, né, 1 ou 2, especialmente a ciclooxigenase 2, ele vai liberar muitas prostaglandinas e tromboxanas, que também tem o seu papel quimiotático, né, de chamar células de defesa e ser pró-inflamatório, porque a inflamação nem sempre ela é ruim. A intenção da inflamação é totalmente boa. O problema é a persistência dela no organismo, pois a inflamação ela também causa lesão tecidual, tanto do agente agressor quanto das células que estão ali. E isso pode favorecer, inclusive, outras doenças, como câncer, enfim, né? E onde é que o glicocorticoide atua? O glicocorticoide ele vai atuar na lipocartina, né? Fazendo com que não haja a produção da enzima fosfolipase A2, e com isso não tem o ácido araquidônico, consequentemente não vamos ter nem leucotrieno, nem prostaglandina e nem tromboxana. E também ele vai atuar aqui diretamente na ciclooxigenase, impedindo, né, seletivamente a via da ciclooxigenase, que é reduzindo prostaglandinas e tromboxanas. Com isso, ele tem um efeito anti-inflamatório, por interferir, né, nos agentes da via do ácido araquidônico. Ele também vai atuar em mediadores inflamatórios, né, com a produção reduzida de prostanoides, né, reduzindo a expressão da ciclooxigenase, como eu já falei anteriormente. Vai ter uma produção reduzida de várias citocinas, né? Todas essas citocinas aqui, elas ajudam para o recrutamento de células de defesa, porque, olha só, como é que a célula de defesa sabe que ela tem que chegar no local onde aconteceu a lesão? Porque as interleucinas ou quimiocinas são liberadas ali por aquele tecido. Então, o que o glicocorticoide faz é bloquear a liberação desses quimiotáticos. Se não tem como a célula de defesa chegar lá. Então, ele bloqueia a expressão da interleucina 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. E também interfere no fator de necrose tumoral, o TNF-alfa, que é um potente,
né, quimiotático também. Os glicocorticoides vão reduzir também as proteínas do complemento, que são proteínas plasmáticas, né, que estão no sangue, e são muito importantes para ajudar o sistema imunológico a combater patógenos. As proteínas do complemento, elas atuam em conjunto em uma cascata de sinalizações que culminam no final com a perfuração da membrana plasmática ou da parede celular do patógeno. Então, o patógeno ele morre totalmente perfurado, através das proteínas do complemento. E os glicocorticoides atrapalham a atuação dessas proteínas do complemento. Então, eles são péssimos para um processo de infecção. Porém, eles são excelentes para uma pessoa que já sofre pelo excesso de inflamação. E aí entraria doença autoimune, entraria alguns quadros alérgicos graves, né? Enfim, respostas inflamatórias muito severas. Tá? Existem quadros em que o paciente precisa tomar glicocorticoide, como, por exemplo, o paciente transplantado. O paciente transplantado, por mais que o órgão seja compatível com o corpo dele, a compatibilidade nunca é 100%. Então, na hora que um órgão estranho entra ali, esse órgão ele vai ser visto como um corpo estranho, ele vai ser atacado. Para que esse ataque não aconteça, os glicocorticoides eles são muito bem-vindos. Tá? Em outra situação, não. Uma outra forma que o glicocorticoide tem para reduzir o processo inflamatório é reduzir a liberação do óxido nítrico, que é um gás que faz com que haja vasodilatação. Se não tem vasodilatação, a célula de defesa não chega no local esperado e, consequentemente, nós não vamos ter inflamação também acontecendo. Tá? Os glicocorticoides, por liberar células de defesa, acabam também liberando histamina, porque as principais produtoras de histamina no nosso corpo são mastócitos, são basófilos, que são células de defesa. Então, se essas células são reduzidas, consequentemente, teremos redução de histamina. Então, teremos redução de inflamação também. Os glicocorticoides, eles reduzem a produção de IgG. Alguém está com o áudio ligado, fazendo barulho. Pode desligar, por favor? Então, os glicocorticoides, eles reduzem a produção de IgG. Tá? As imunoglobulinas do tipo IgG são imunoglobulinas de longo prazo. Elas também são muito produzidas em doenças autoimunes, em doenças em alergias muito graves. Então, quando a pessoa toma um glicocorticoide, ele reduz isso daqui, tá? Melhorando consideravelmente a vida do paciente, especialmente do paciente autoimune. E a síntese aumentada de fatores anti-inflamatórios, né? Porque nem toda interleucina é pró-inflamatória. Existem as interleucinas que são anti-inflamatórias e ele aumenta essas interleucinas anti-inflamatórias. No sistema, né, em outros sistemas, ele tem uma atuação também bem particular, como a gente já citou, vamos só falar mais uma vez, que no tecido ósseo, ele atua gerando uma grave perda óssea, fazendo com que aumente a atividade dos osteoclastos, que os osteoclastos, né, eles vão fazer a absorção óssea através da liberação de enzimas proteolíticas e também de ácidos, que vão digerir esse osso para que o cálcio presente nele seja transportado para a corrente sanguínea. Tá? E ele reduz a atividade dos osteoblastos, que vão estar fazendo a matriz óssea. Então, se eu não tenho matriz óssea sendo formada e eu tenho o osso sendo destruído, consequentemente, a pessoa vai ficar com um quadro de osteoporose. No estômago, os corticoides, eles aumentam a produção de pepsina e de ácido clorídrico. Então, eles são péssimos para pessoas que já têm dispepsias ou doenças como gastrite, por exemplo. Por isso que quando a pessoa sente raiva, o estômago arde, porque na raiva, que é um tipo de estresse, né, vai aumentar, raiva ou ansiedade, tá, gente? Vai aumentar aí o cortisol, e o cortisol vai aumentar a liberação de ácido clorídrico, levando aí a um aumento da acidez estomacal. Como eu falei anteriormente, né, como a matriz óssea ela é destruída, porque os glicocorticoides aumentam a atividade dos osteoclastos, que destroem a matriz óssea para aumentar a liberação de cálcio na corrente sanguínea,
Esse cálcio vai estar aumentado na corrente sanguínea, então ele vai gerar um feedback negativo para a absorção do cálcio no trato gastrointestinal. Então, o cálcio ele vai ficar reduzido no trato gastrointestinal e o excesso de cálcio na corrente sanguínea vai favorecer a liberação de cálcio nos rins. E aí, o paciente que perde muito cálcio pelos rins, ele entra em alcalose por perda de cálcio. E, como a consequência final, ele vai ter aí também um quadro de osteoporose. Nessa imagem a gente vê que os esteroides eles são moléculas formadas pelo colesterol, então eles são bastante lipossolúveis, com isso a sua atuação não vai ser na célula-alvo, não vai ser na membrana, mas sim dentro da célula, ou seja, aqui é um corticosteroide que atravessa a membrana plasmática, essa linha aqui seria a bicamada fosfolipídica, então atravessa a membrana plasmática, ele vai se ligar em um receptor citoplasmático, um receptor intracelular, e esse receptor vai levar a informação para o núcleo. E aí o núcleo ele vai interferir na síntese de RNA mensageiro, que vai interferir também na produção de proteínas, como consequência, levando à função biológica que a gente já falou anteriormente. Né? Os glicocorticoides, eles são liberados através da liberação, né, do hormônio ACTH. Então, o excesso de glicocorticoides vai atuar na adenopófise, fazendo com que haja uma redução da liberação do ACTH, né? E também ele vai estar atuando no hipotálamo, fazendo com que haja uma redução do hormônio liberador de corticotropina. Dessa forma, vai haver o que a gente chama de bloqueio do sistema hipotálamo pituitário ou hipotálamo hipófise adrenal. E isso faz com que haja uma atrofia da glândula suprarrenal. Então, pessoas que têm, né, a síndrome de Cushing, que é uma síndrome secundária a um tumor nessa adenopófise, ela vai liberar muito ACTH, né, e vai hiperestimular inicialmente a adrenal, depois ela vai fazer um feedback negativo. E aí, com isso, ela vai ter uma atrofia da suprarrenal. Esse mecanismo a gente pode também ter sem que o paciente tenha síndrome de Cushing. Basta ele tomar glicocorticoide por longos períodos em doses muito altas. E o excesso de glicocorticoide também vai fazer esse bloqueio, gerando a atrofia da suprarrenal. O que faz com que os glicocorticoides sejam medicamentos que, quando for ser dado para o paciente, tem que ser dado com cautela, e quando for retirado, tem que ser retirado por meio de desmame. Porque se for retirado de uma vez, como a glândula suprarrenal vai estar atrofiada, né, a pessoa ela vai ter uma demora aí no restabelecimento do eixo hipotálamo hipofisário adrenal, e aí ela pode acabar até morrendo. Porque a gente viu que os animais onde foram removidos as glândulas adrenais acabavam morrendo em poucos dias. Tá? No caso da pessoa que vai estar com essa glândula atrofiada, ela não vai morrer rapidamente, mas ela vai ter bastante sofrimento por isso. São hormônios vitais que modulam, né, várias cascatas aí de obtenção energética no nosso corpo. Ó, nessa imagem a gente consegue ver a prednisona, ela é um glicocorticoide, né, bastante prescrito, e a gente pode ver como é que ela atua gerando a supressão da adrenal, né, que é a atrofia no caso, a atrofia da adrenal. Então, a prednisona, se ela for dada uma dose única matinal, né, em dias alternados, qualquer dose que seja, mas se for dia sim, dia não, dia sim, dia não vai acontecer a supressão da adrenal, porque não vai ter um bloqueio, né, constante do sistema hipotálamo hipofisário, fazendo com que não haja uma supressão da adrenal. Se a dose for menor do que 7,5 miligramas dia, isso também, mesmo que ela tome todos os dias, como a dose é bem baixa, não vai acontecer a supressão da adrenal. Porém, se a dose for de 10 miligramas por dia, a partir de 6 meses, a pessoa já vai ter um processo aí, né, de supressão da adrenal, e aí, se ela melhorar do quadro clínico e precisar retirar a medicação, ela vai ter que passar por um processo de desmame. Com 15 miligramas por dia, olha como já muda. Enquanto 10 miligramas por dia eram 6 meses para ter a supressão da adrenal,
15 miligramas por dia, em um mês a pessoa tem a supressão do adrenal, é muito rápido. E se for acima de 30 miligramas por dia, com uma semana, ela já está com a supressão do adrenal aí acontecendo em muitas pessoas que vão estar tomando isso. Aí por isso a gente colocou aqui um exemplo prático, né? No caso aqui, a Giovana, ela estava tomando a prednisona 80 miligramas, né? Por 2 a 6 meses, porque ela estava com uma dermatomicose. Aliás, uma dermatomiosite, que é um quadro inflamatório de pele muito desgastante. Então, ela teve que tomar, se tratou da dermatomiosite, aí ela teve que suspender o corticoide. Olha como é que foi feito aqui o esquema de suspensão dela. Ela estava tomando 80 miligramas, aí ela passou para 60 miligramas por 4 dias, depois de 4 dias foi para 40 miligramas por mais 4 dias, depois para 20 miligramas por mais 4 dias, aí depois ele reduziu para 17,5 por uma semana, aí depois foi para 15 miligramas por mais uma semana, 12,5 por mais uma semana, 10 miligramas por 7 dias, aí reduziu para 7,5 por 15 dias, 5 miligramas por 15 dias, e aí 2,5 miligramas por 15 dias. Pronto, aí ela desmama. Ficou 2 semanas tomando, né, no último ciclo, a dose mínima da prednisona, ela pode cortar que não vai ter efeito nenhum. Ou seja, o desmame dela demorou cerca de 4 meses, né, 12 semanas. Exatamente para evitar o efeito, né, aí, que com certeza ela teve da atrofia da adrenal. Mas como é que a gente se baseia para buscar a atividade farmacológica, né, dos glicocorticoides? A principal base que a gente tem é que a gente quer um glicocorticoide para uma ação anti-inflamatória. Todo mundo conhece os glicocorticoides para esse fim, anti-inflamatório, que especialmente está muito relacionado a pessoas que têm doença autoimune, a pessoas transplantadas, ou a pessoas que passam por quadros, né, inflamatórios aí duradouros, que não caberia tomar um anti-inflamatório normal, como um AINE, por exemplo, porque aí o paciente iria ficar com efeitos colaterais muito piores, já que os AINEs também não podem ser dados por muito tempo, e consequentemente ele vai ter uma úlcera péptica aí acontecendo muito mais gravemente do que se estivesse tomando um corticoide, por exemplo. Só que o efeito colateral que é verificado é exatamente porque alguns glicocorticoides acabam sensibilizando no córtex adrenal a liberação da aldosterona, que é o principal mineralocorticoide que faz a retenção de água e sal. Por isso que as pessoas elas ficam tão relutantes em tomar os glicocorticoides, porque elas sabem que vão inchar, que vão aumentar o peso, porque vão ter muita retenção de líquido. E uma outra coisa que deve ser levada em consideração é a meia-vida plasmática, tá? Porque existem aqueles que têm ação rápida, ação média e ação duradoura. Mas a gente vai ver aqui. Então, temos os glicocorticoides de ação curta, que eles duram de 1 a 12 horas após o uso. Aí temos a hidrocortisona e a cortisona. Os de ação intermediária, que vão iniciar a sua ação de 12 a 36 horas após o uso, que aí entra a prednisona, a prednisolona, a metilprednisolona e o triancilona, né? Triancinolona. E o de ação longa, que vai ter uma duração muito maior, que é a betametasona e a dexametasona, tá? Aí como é que a gente vê isso aqui? Aqui a gente tem um gráfico onde ele mostra o efeito anti-inflamatório de cada um deles, tá? E o efeito retensor de sal, que é pela liberação dos mineralocorticoides. A comparação que é dada é comparação com a hidrocortisona, que ela é chamada de corticoide padrão. Tá? Padrão por quê? Porque ele tem a proporção de 1 para 1. Se ele tem uma taxa 1 de anti-inflamatório, é a mesma taxa 1 de retenção de sal. E todos os outros fármacos que advêm dos glicocorticoides que são produzidos são comparados com a hidrocortisona. A gente vê, por exemplo, que a cortisona ela tem um efeito menor anti-inflamatório do que a hidrocortisona, mas também tem um efeito menor de retenção de sal, certo? Aí quando a gente vem para os de ação intermediária, a gente já observa que eles acabam sendo melhores anti-inflamatórios, porque eles têm um efeito de 4 a 5 vezes maior do que a hidrocortisona e tem um efeito menor de retenção de sal.
De modo que a triancinolona, ela é a melhor, assim, dentre esses de ação intermediária, porque ela tem um efeito 5 vezes melhor do que a hidrocortisona para o seu efeito anti-inflamatório e ela não faz a retenção, tá, de sal, porque não libera os mineralocorticoides, a aldosterona. Os de longa duração, eles são os melhores em termos de ação anti-inflamatória, porque eles chegam a ser até 35 vezes mais potentes do que a hidrocortisona, como efeito anti-inflamatório, e fazem zero retenção de sal e água, né? Como é o caso da betametasona. E a dexametasona é 30 vezes mais potente, né? Se a gente for parar para olhar, os mineralocorticoides, né, como a fluodocortisona, ela é 10 vezes melhor anti-inflamatória do que a hidrocortisona, mas ela supera, né? Ela é 125 vezes mais retentora de sal. Então, como a retenção de sal é um efeito colateral e é indesejado, ela não é utilizada para fins anti-inflamatórios, tá? Ela é apenas utilizada para fins cardiovasculares ou quando a pessoa precisa reter água e sal para recuperar o aporte sanguíneo. Bem, o cortisol e a cortisona, né, lembrando que todos aqueles que eu citei, eles podem ser usados via oral, mas tem aqueles que são também dispensados intravenoso, intramuscular ou inalatório. E ainda tem aqueles que são dados via tópica, tá? Vamos citar cada um deles. Então, o cortisol e a cortisona são usados apenas em terapia de reposição, porque, como a gente falou, eles têm um efeito anti-inflamatório muito pequeno, tá? Então, como eles têm um efeito muito pequeno, geralmente eles só são dados quando a pessoa precisa fazer reposição. Ela está passando por uma doença onde tem uma redução, tá? No caso, como a síndrome de Addison. A síndrome de Addison, a pessoa ela tem uma redução natural da produção do hormônio, né? Dos corticosteroides. Então, ela tem que fazer reposição. Aí, para reposição, a gente já vai dar um que tenha um efeito semelhante ao hormônio naturalmente, né? Então, ele é para terapia de reposição. Eles não possuem uma atividade anti-inflamatória muito boa e a atividade minerocorticoide dele é relativamente alta, porque é cerca de 1 para 1, né? A prednisolona, a prednisona e a metilprednisolona, elas são a primeira escolha para tratamentos anti-inflamatórios e imunossupressores a longo prazo, porque elas têm uma boa atividade anti-inflamatória e têm uma baixa retenção de sal, tá? A meia-vida plasmática dela é intermediária e a atividade minerocorticoide é baixa, como eu falei. A dexametasona e a betametasona, elas são usadas em terapias anti-inflamatórias agudas máximas, como, por exemplo, choque séptico e edema cerebral, que é quando a gente precisa de uma atividade anti-inflamatória muito boa, então a gente utiliza esses que têm uma duração, né, uma durabilidade maior, uma meia-vida plasmática mais interessante para poder a gente ter um efeito imediato, de urgência. Né? Então, se o paciente chega com choque séptico, ou se ele chega com edema cerebral, o edema cerebral ele é um quadro relacionado a um aumento da permeabilidade das células, né? A camada endotelial. Então, vai haver um extravasamento de líquido, esse líquido vai se depositar no cérebro, gerando edema, e para reter esse edema, a gente tem que dar um corticoide, porque o corticoide ele sela, ele fecha essas passagens de líquido, reduzindo também o edema. Ele tem, né, o via oral é uma absorção rápida e fácil pelo trato gastrointestinal, são absorvidos prontamente pelos espaços sinoviais e conjuntivo, e, porém, lentamente pela pele, mas ainda assim podem ser utilizados em alguns casos onde a solução é tópica, né? A administração tópica é usada apenas brevemente para a resolução local. Se a pessoa tiver uma dermatite, alguma coisa local, aí pode ser passado uma pomada que tenha no seu princípio ativo, por exemplo, aqui a blecometasona, a dexametasona ou a hidrocortisona, né? A hidrocortisona que pode ser dada via tópica. Via intravenosa, a intravenosa que está na frente aqui, deixa eu ver. Via intramuscular, temos a cortisona, a dexacortisona e a triancortisona, que é um de curta duração e de duração intermediária, né? Via intravenosa intramuscular, que pode ser dada em situação de choque séptico, também tem a dexametasona, a hidrocortisona, a metilprednisolona e a prednisolona. E como aerosol, nós temos a blecometasona, a funizolina,
a fluticasona e a triancinolona, que são as principais utilizadas como aerosol, tá? Lembrando que todos eles podem ser dados via oral para a necessidade de um tratamento a longo prazo, certo? E num tratamento rápido. Esses que são intravenoso ou intramuscular, geralmente são administrados no hospital, em situações onde o paciente necessite de uma intervenção médica rápida e precisa. Tá? A maioria do cortisol circulante ele vai estar ligado a uma proteína plasmática. E quando ele está ligado a uma proteína plasmática, ele não faz atividade biológica que a gente citou. Por exemplo, né, a gente vê aqui que 80 a 90% de todo corticoide que é liberado, ele vai se ligar rapidamente a uma albumina. A uma globulina. E 5 a 10% vai se ligar a uma albumina. Mas apenas de 3 a 10% vai estar livre. E são esses que estão livres que vão atuar nos receptores-alvo, fazendo o seu efeito, né, que a gente conhece, efeito farmacológico. Os principais sítios de inativação, né, dos glicocorticoides são feitos pelo fígado e pelos rins. E as vias que levam à inativação são através da redução da ligação da posição 4-5. Acontece uma clivagem nessa posição 4-5, então ele é inativado. Ou até mesmo reduzindo aqui a ligação do corpo cetônico aqui, também fazendo a inativação. Ou aumentando a hidroxilação no carbono 6. Qualquer um desses fatores aqui, mexendo nesse anel aromático aqui, faz com que ele inative, tá? O seu princípio ativo. Porque os glicocorticoides eles se ligam no receptor através dessa porção aqui. Vários derivados semissintéticos dos glicocorticoides são usados para tratar várias condições patológicas, né? A gente citou a insuficiência adrenocortical, que nesse caso aqui, como se trata de uma insuficiência, é dado os glicocorticoides para fins de reposição. Então, a gente vai preferir a hidrocortisona ou o cortisol mesmo, que são os mais fracos, anti-inflamatórios, né? Também serve para diagnosticar a síndrome de Cushing. Se a pessoa tiver síndrome de Cushing, você der um glicocorticoide para ela, ela vai ter uma retenção de água e sal muito maior e ela vai ter toda a repercussão rápida e imediata dos efeitos colaterais do glicocorticoide. Para alívio dos sintomas anti-inflamatórios, que é o principal uso dele atualmente na medicina. Também para pessoas que são alérgicas ou transplantadas de órgão, né? E também em grávidas que precisam sofrer aí, passar por que seu bebê passa por um parto prematuro, e aí o glicocorticoide ele atua aumentando o líquido surfactante nos pulmões do bebê. Então ele acelera o processo de amadurecimento pulmonar no bebê prematuro. Então também o glicocorticoide ele é dado em mulheres que entram com quadro de parto prematuro ou de pré-eclâmpsia, onde seja uma pré-eclâmpsia que dê para controlar a grávida por um tempo, né? A exposição excessiva dos glicocorticoides vai gerar os efeitos adversos que a gente vai falar, né? Por exemplo, se você der muito glicocorticoide, você pode induzir um quadro semelhante à síndrome de Cushing, tá? E esse resultado ele é dado pela administração exógena e excessiva do glicocorticoide. Mas também pode ser desencadeado por problemas endógenos, como a gente falou. A própria síndrome de Cushing ela é provocada por um tumor secundário, né? Ela é uma doença secundária, é um tumor. Esse tumor ele é gerado aqui na região da adenohipófise, né, que é da hipófise anterior, que vai fazer com que haja uma hiperliberação do ACTH e uma hiperestimulação da adrenal. E aí a pessoa ela vai ter um excesso da liberação de corticosteroides, tá? Todos eles. Ou então a pessoa ela pode ter esse problema pela produção de ACTH de forma ectópica. Como é que a pessoa pode liberar ACTH de forma ectópica? Existem alguns cânceres que fazem isso. Por exemplo, o carcinoma de células pequenas do pulmão. Ela libera ACTH, tá? Ectópica, porque não é no eixo hipotálamo hipofisário, é em outro órgão, e aí, mesmo assim, o ACTH aumentado vai estimular a adenohipófise, as adrenais a liberarem os corticosteroides. E aí, o excesso de corticosteroide vai levar a um quadro clínico chamado de síndrome de Cushing, tá? Que é provocada pelo excesso de cortisol. Como a gente falou, o cortisol, ele aumenta a hemoglobina e as células sanguíneas, gerando aqui as bochechas avermelhadas, que é um quadro, né, clínico característico de pessoas que têm síndrome de Cushing.
ela vai fazer uma redistribuição da gordura do corpo, fazendo com que a pessoa tenha menos gordura nos braços e nas pernas, aumente a gordura abdominal e uma gordura aqui na região cervical, chamada de coxim de gordura ou corcova de búfalo, né? A face também fica mais arredondada, tanto pela retenção de líquido, também pelo acúmulo de gordura nessa região. A pele fica mais fina, porque há uma redução dos fibroblastos, que também é uma redução da produção, né, de colágeno, então a pele fica mais fina. E por reduzir os fatores de mediação de células fagocíticas, a pessoa fica mais vulnerável a ter equimose, né? E qualquer pancadinha que ela tem vai ficar roxinho. E essas equimoses, elas são muito mais duradouras. Porque quem faz a redução de uma equimose são as células de defesa, tá? São os macrófagos teciduais. E se eles são reduzidos por conta dos glicocorticoides, isso aqui dura muito mais tempo. Então, equimose é um quadro, é um sintoma aqui de quem tem Cushing. Outro sintoma é a pessoa não ter cicatrização adequada, né? Por conta também da redução de fibroblastos. E a osteoporose, como eu já falei anteriormente, por conta da pessoa ter um aumento aí da produção dos osteoclastos e redução dos osteoblastos. Como ela vai estar liberando muito cálcio na urina, ela vai entrar em quadros de alcalose metabólica. Tá? Uma exposição excessiva a glicocorticoides vai dar uma possibilidade de tratamentos. Quais seriam? Se a pessoa tem muito glicocorticoide por um adenoma, é fazer uma redução cirúrgica do adenoma ou tratar isso com inibidores biosintéticos dos corticoides, né? A diminuição da produção do cortisol, ela pode ser dada por uma insuficiência adrenal primária ou secundária. A primária seria uma doença autoimune, né? Tuberculose ou hemorragia da adrenal. E secundária seria algo que não é causado diretamente na glândula adrenal, mas pode repercutir nela, como, por exemplo, uma administração prolongada de glicocorticoide, fazendo uma atrofia da adrenal, que é o principal efeito colateral do tratamento da síndrome de Cushing. Tá? E aí a pessoa que tem um excesso de glicocorticoide, como consequência, ela pode desencadear aí a deficiência do cortisol, ou também chamado, se for primariamente autoimune, doença de Addison, que aí a pessoa ela vai ter o contrário, ela vai ter perda de gordura na região, né, no corpo inteiro, ela vai ter fraqueza muscular, ela vai ter manchas escurecidas nas articulações e em algumas áreas do corpo, né? Insuficiência, enfim, várias características, né? E a principal causa primária é a autoimune, mas também pode acontecer por pessoas que tenham tuberculose, tá? O excesso de glicocorticoide vai gerar a osteoporose, como eu já citei, a diabetes mellitus, né, do tipo 2, por uma hiperglicemia sustentada através do aumento de glicose que é produzido e liberado na corrente sanguínea a todo momento. Desenvolvimento de úlcera péptica através do aumento da liberação de ácido clorídrico pela mucosa gástrica. E ela pode gerar um efeito positivo chamado, que é pela excitação, porque ela pode estar atuando no sistema nervoso central, gerando euforia, ou um efeito negativo, que seria a depressão, tá? Gerando distúrbio do sono e comportamento psicótico. A pessoa ela fica com dificuldade, né, aí a longo prazo de dormir, pode gerar depressão e tudo mais, por um bloqueio aí do sistema, né, do eixo hipotálamo, hipofisário, adrenal, tá? Então, o efeito positivo não é que seja um efeito bom, é porque dá um efeito de estimulação. E o efeito negativo na farmacologia é o efeito de redução. Crianças que precisam tomar glicocorticoides desde pequenas, elas têm que ser acompanhadas, porque naturalmente elas vão ter uma diminuição do crescimento. Vão ser crianças que vão ser bastante gordinhas e que vão ter estatura baixa, já que ela vai estar atuando nos ossos, né? Reduzindo aí a matriz óssea, a criança ela vai ficar com estatura pequena. Porque a gente tem uma curva do crescimento de uma criança que teve que tomar glicocorticoide
muito cedo. E aí o que acontece? Ela ganha o peso muito mais rápido do que qualquer criança na sua faixa etária, que seria essa faixa mais grossa é a faixa padrão, né, de normalidade. Aqui o que está abaixo dela ou o que está acima. Uma criança que estava no peso normal, na curva de crescimento, quando ela começa a tomar glicocorticoide, ela tem um ganho de peso exagerado. Ao passo de que, quando ela começa a tomar glicocorticoide, ela tem um crescimento retardado, por conta dessa questão do envolvimento ósseo aí dos glicocorticoides, que vão estar atuando, como a gente falou, reduzindo a matriz extracelular. Mas ele é muito bom, ele é muito utilizado, especialmente quando se quer tratar uma alergia ou uma inflamação, porque ele é importante antialérgico e anti-inflamatório, exatamente por estar reduzindo células de defesa e fatores, né, quimiotáticos das células de defesa. Do ponto de vista endotelial, ele pode reduzir a disfunção endotelial, porque alguns de vocês já viram que a disfunção endotelial ela é dada pelo acúmulo de gordura aqui na superfície, né, das células endoteliais. Só que para que esse acúmulo de gordura se estabeleça, é preciso que haja a participação de células do sistema imunológico, como macrófagos teciduais. Se os macrófagos não chegam aqui, o ateroma não é formado como se esperava. Então, consequentemente, ele acaba sendo bom nesse sentido. Porém, ele é negativo em situações de infecção, porque vai reduzir a imunidade da pessoa, vai levar a osteoporose, né? Vai estar afetando aí o eixo hipotálamo-hipofisário, podendo levar a distúrbios psiquiátricos, vai aumentar a obesidade, vai aumentar o edema, levando a síndrome de Cushing, vai alterar o metabolismo da glicose, levando a pessoa a um quadro de pré-diabetes ou de resistência à insulina. Seria um diabético tipo 2. Pode aumentar a liberação de ácido graxo, levando aí a dispepsias, tá? Ao insurtismo, que é o aumento de pelo em regiões indevidas, porque também pode aumentar hormônios sexuais, né? Já que na adrenal a gente viu, né, que ela tem uma região exatamente para liberação de esteroides sexuais, então pode gerar um insurtismo. Pode aumentar o índice de glaucoma, para pessoas que têm tendência a glaucoma, e também aumentar o risco de doenças cardiovasculares, porque ele aumenta a atividade cardíaca. Tá? Contraindicação de glicocorticoide. Ele não pode ser dado para pessoas que estão passando por infecção, nem que tenham atrofia muscular, nem que tenham diabetes mellitus, osteoporose ou ultrapéptica, porque ele pode piorar tudo isso aqui. E as diretrizes para o tratamento do glicocorticoide, é preciso verificar a manutenção da potência do glicocorticoide versus a redução da reação adversa. A gente tem que ver um que seja mais potente e que tenha um mínimo de reação adversa, especialmente quando a reação adversa está relacionada com a retenção de água e sal e também de hormônios sexuais de forma indevida. Agora a gente vai para a segunda parte da aula, que é relacionada com os antialérgicos, antihistamínicos. Aí ele entra no grupo da farmacologia chamada de altacoides, tá? Altacoides é esse termo altacoides, que é auto é próprio e atos remédio. Então, são todas as substâncias que o nosso corpo produz e que eles atuam como remédio. Temos vários altacoides que são produzidos, entre eles a histamina, serotonina, os eicosanoides, que vocês já viram na aula passada, citocinas, cininas, óxido nítrico e a angiotensina. Mas nessa aula iremos falar da histamina, que é um altacoide muito importante aí no processo inflamatório imunológico, principalmente, tá? Então, como que a histamina ela é formada no nosso organismo, né? Como toda altacoide, ela tem um aminoácido como precursor. O aminoácido precursor da histamina é a histidina. E a histidina, ela passa por um processo chamado de descarboxilação, através de uma enzima chamada de histidina descarboxilase, e aí essa histidina se transforma em histamina. Essa histamina ela é armazenada em vesículas. Notem aqui, ó, isso aqui a gente tem uma célula de defesa, que é um mastócito, e aqui a gente tem um basófilo, tá?
Percebe que ele tem várias bolinhas, não sei se você consegue observar, várias bolinhas roxas mais escuras. Essas bolinhas roxas, elas são cheias de histamina, tá? Porque essas células armazenam a histamina dentro de vesículas. Olha, Aninha, tu tá no link errado. Eles são os principais produtores de histamina do nosso organismo. Por isso que estão diretamente relacionados com processos alérgicos e inflamatórios que levam ao prurido, já que a histamina, uma das coisas que ela faz é a vasodilatação periférica. E aí isso faz com que haja o extravasamento de líquido para o tecido, que vai sensibilizar os nossos receptores, gerando aí a sensação de dor, de prurido e de, né, tudo mais. Ela sofre uma metabolização muito rápida, exatamente por ela ser biologicamente muito ativa, e ela é eliminada, esse metabólito dela que é neutralizado após a sua atividade, é eliminado tudo na urina. Existem outros tecidos onde ela vai estar atuando, mas principalmente ela pode ter a sua atividade no pulmão, né? Provocando aí a broncoconstrição. A histamina no pulmão, ela faz fechar, né? Porque como ela entende, a histamina é produzida por células de defesa. Se as células de defesa degranula a histamina na região do pulmão, ela entende que está entrando pelas vias aéreas. Então, o mecanismo de defesa é fechar a via aérea. Então, faz broncoconstrição. Na pele, né, da face, ela faz vasodilatação, porque ela quer que o sangue chegue no local. Então, o vasodilata perifericamente, tá? A vasodilatação não é total, é periférica. Na mucosa nasal, também faz o aumento, espessa, né? Aumenta a liberação de muco, porque o muco aí atua como uma imunidade inata, então ele aumenta esse muco. No estômago, ele vai aumentar a liberação de ácido clorídrico, por isso que os antihistamínicos também podem ser dados para tratar dispepsias. Vocês vão ver na aula de amanhã com a Cíntia que um dos grupos que trata as úlceras pépticas são os antihistamínicos, tá? E nos vasos sanguíneos, eu já falei, né? Vasodilatação. No sistema nervoso central, a histamina ela atua como neurotransmissor, porque nós temos receptores de histamina, vários deles, no sistema nervoso central, H1, H2, H3, está tudo lá. E lá no sistema nervoso central, a histamina ela atua no controle da termorregulação, no controle neuroendócrino, no estado de vigília e também na regulação cardiovascular. Por ela atuar no estado de vigília, quando a gente bloqueia a atividade da histamina através do uso de um antihistamínico, é comum que a pessoa sinta sono. Tá? Por isso que o sono ele é um dos efeitos colaterais dos antihistamínicos de primeira geração. Porém, não é só, né, a histamina não é só produzida por mastócitos e basófilos, mas principalmente por mastócitos e basófilos. Nós temos outras células no corpo que também liberam histamina, como, por exemplo, as células enterocromafins do corpo gástrico. Elas também liberam histamina porque, como eu falei, lá no estômago ela libera ácido clorídrico. Então, as células enterocromafins do corpo gástrico liberam tanto histamina quanto serotonina, tá? Só que liberam muito mais serotonina, já que a serotonina vai estar relacionada aí com a saciedade. Então, vamos ver como é que os antihistamínicos vão atuar. Como é que acontece aí, então, endogenamente a liberação da histamina? Quando o corpo ele é invadido por um corpo estranho, vamos supor que isso aqui seja uma bactéria ou um fungo, essa bactéria ou fungo ela vai ser percebida por células de defesa, como mastócitos e basófilos teciduais, através de um anticorpo específico chamado de IgE, ou imunoglobulina E. A IgE é o anticorpo relacionado com a alergia, tá? Então, aqui pode ser um corpo estranho ou pode ser apenas um alérgeno, como a poeira, como camarão, ou qualquer outra coisa que seu corpo perceba como algo estranho. Essas partículas estranhas vão se ligar na IgE, fazendo com que aconteça um mecanismo interno aqui para ele degranular essas vesículas de histamina, liberando histamina no tecido. Essa histamina que é liberada no tecido também cai na corrente sanguínea, para aumentar a quimiotaxia e chamar células de defesa, fazendo com que haja todos os processos, né, relacionados com a alergia que a gente já conhece.
nós temos vários tipos de receptores de histamina. E para cada receptor de histamina, a gente tem uma função diferente. Por exemplo, todo receptor que é do tipo H1, ele vai estar relacionado com processos imunológicos que levam à inflamação. Por exemplo, nós temos receptor H1 no pulmão. No pulmão, ele faz a broncoconstrição, porque se o patógeno entrou pela via aérea, eu preciso fechar a via aérea. Então, esse sintoma aqui faz com que a pessoa fique com um quadro parecido com o da asma, né? Fica rouca, aquela respiração chiada e muito dificultosa. No músculo liso vascular, ela faz a vasodilatação de vênulas e arteríolas para que o sangue chegue na pele mais facilmente, gerando eritema, tá? No endotélio vascular, ela faz a contração e separação da célula endotelial, porque se ele separa as células do endotélio, favorece, né, o aumento da permeabilidade do sangue para chegar nos tecidos, então, consequentemente, vai ter o edema e a formação daquele montinho que é a pápula, né, formada. Que além de ser vermelha, é bastante dolorosa e coça. Coça por quê? Porque ele vai também, temos receptores H1 em nervos periféricos, que vão ser sensibilizados, né, pelas terminações nervosas aferentes, levando ao prurido e à dor. Então, tudo isso aqui são reações do tipo imunológicas. Então, quando a gente quer reduzir a alergia ou uma reação inflamatória da alergia, o ideal é que a gente dê para o paciente um antagonista, né, ou um bloqueador do tipo H1, tá? Porque quanto mais específico ele for, menos ele vai causar reação em outras áreas do corpo. Já o receptor do tipo H2, ele vai estar no coração e também no estômago. No coração, ele vai fazer com que aconteça um pequeno aumento da força de contração do coração, algo que é clinicamente insignificante, mas no estômago ele vai aumentar muito a acidez gástrica, aumentando aí a úlcera péptica. Por isso que quando se quer tratar a úlcera péptica por um antihistamínico, esse antihistamínico preferencialmente ele tem que ser um bloqueador do tipo H2, tá? Porque senão ele vai estar atuando em outras áreas. No cérebro, nós temos uma grande quantidade de H3, receptores H3, tá? H de histamina 3, que é o tipo de receptor, que vai estar relacionado com os ritmos circadianos e o estado de vigília. Então, quando a gente toma um antihistamínico que ele é inespecífico, ele pode se ligar no H3 e gerar sono. Então, por isso que muitas pessoas que tomam antihistamínico sentem sono. A gente falou, né, temos 3 tipos principais, na verdade aqui a gente tem até um quarto receptor, que também vai estar relacionado com o aumento de células hematopoéticas. Isso aqui vai estar na medula, tá? Na medula espinhal e também pode estar presente na mucosa gástrica, aumentando aí a liberação de ácido clorídrico. De modo geral, os receptores histamínicos, eles estão nas diversas áreas do corpo, sempre fazendo o seu papel. Alguns estão ligados à fosfolipase C, como é o caso dos H1, que vão estar fazendo suas atividades imunológicas, e outros vão estar ligados à adenililciclase, uma proteína G que vai sensibilizar a adenililciclase, que são aqueles que estão no coração e no estômago e no sistema nervoso central. Tá? Os receptores H1, como eu falei, são aqueles que estão relacionados à parte imunológica, é o que a gente vai falar na aula de hoje, já que aqui a aula é de antialérgico. Eles ativam terminações nervosas sensitivas e medeiam dor e prurido, né? Mas H2 e H4 também podem favorecer do ponto de vista inflamatório. Por quê? Porque eles vão gerar vasodilatação, vão aumentar a permeabilidade capilar, gerar edema, também vão aumentar a quimiotaxia, vão inibir a liberação de lisossomos, tá? Por algumas células que possam aumentar a inativação da histamina e também vai inibir a ativação de linfócito B e T, que pode até atrapalhar. O que a gente quer é que ele tenha plena atividade, né, de mastócitos e de basófilos, que são os principais liberadores de histamina no corpo. O receptor H3 faz a liberação de peptídeos pelos nervos em resposta à inflamação, gerando dor e prurido. E tudo isso aqui é resposta inflamatória, tá, gerado pela histamina. Mas nem só de inflamação vive histamina, tá?
no sistema cardiovascular, ela pode gerar hipotensão. Algumas pessoas, quando, né, tomam aí antihistamínico, pode ter efeito contrário, pode ter um aumentozinho da pressão por conta que a histamina gera hipotensão, né? Ela faz a vasodilatação. Ou aumento da força de contração do coração através de ativação de receptor H2. Pessoas que estão extremamente inflamadas, o excesso de histamina, por gerar afastamento das células endoteliais, pode gerar também dilatação dos vasos cerebrais, gerando edema cerebral, que é um quadro grave. Aí, nesse caso, é importante entrar com um antihistamínico rapidamente para evitar esse processo aqui. Tá? No músculo liso dos pulmões, né? Ela vai gerar a broncoconstricção. A histamina faz isso, por isso que antagonistas da histamina melhoram muito essa broncoconstricção. E ela vai aumentar a liberação de ácido clorídrico no estômago também. E aí, quando se fala de histamina, a farmacologia é para o antagonismo. A gente vai querer dar um antagonista, tá? Ou um bloqueador, que são sinônimos na farmacologia, para tratar as doenças geradas pelo excesso da histamina. Aí, esses antagonistas, eles bloqueiam a histamina nos principais receptores, que são receptores inflamatórios, que é o H1 e o H2, que são os mais importantes para a inflamação, ou também pode ser feito por inibidores da degranulação de mastócitos, como é o caso do cromoglicato. Mas aqui o cromoglicato não vai atuar em receptor histamínico, ele vai atuar impedindo que o mastócito degranule e libere histamina, tá? É um outro mecanismo. Do ponto de vista dos antihistamínicos H1, que são os principais, porque são os que estão mais voltados para a parte imunológica, eles têm ação sobre os brônquios sem alterar a secreção gástrica, porque a secreção gástrica e o coração, né, a contratilidade cardíaca, estão relacionados com o receptor do tipo H2. Então, quando eu dou um antihistamínico H1, eu não mexo com o estômago e nem com o coração. Eu estou trabalhando apenas com a parte anti-inflamatória. Aí, esses anti-inflamatórios, esses antihistamínicos do tipo H1, eles são divididos em duas classes, o de primeira geração, que foram os primeiros a serem produzidos, e o de segunda geração. Qual que é a diferença de um para o outro? A histamina, como ela também é um neurotransmissor, ela acaba atravessando facilmente a barreira hematocefálica e fazendo a sua atividade no sistema nervoso central. Como a gente falou, a histamina no sistema nervoso central, ela tem uma função de atuar no estado de vigília. Então, se eu bloqueio, se eu dou um antihistamínico, a pessoa não vai estar em estado de vigília, ela vai sentir o quê? Sedação, sono. Então, aí entraram os antihistamínicos de segunda geração, que não provocam sedação porque não atravessam a barreira hematocefálica. Tá? Do ponto de vista farmacocinético, eles são medicamentos dados por via oral e biodegradados principalmente pelo fígado. Aqui a gente tem um gráfico onde ele representa os antihistamínicos de primeira geração e os de segunda geração, porque esse gráfico ele mostra o nível de sonolência. Né? Aqui a gente tem a zetirizina e a crivastina, que são antihistamínicos de primeira geração. Quando a pessoa toma, ela sente bastante sonolência, chegando até a ser sedativo, especialmente para crianças, né? Que são pequenas. Quando se trata de segunda geração, como é o caso da fexofenadina e da loratadina, a sonolência não ceda. A pessoa sente só um ligeiro sono, mas não é algo que cede, que realmente faça dormir. Tá? O que já é muito bom, já que se a pessoa toma um medicamento que causa sedação e ela trabalha na indústria com uma máquina, ela não vai poder trabalhar. Se ela trabalha dirigindo, ela não vai poder dirigir, porque ela vai estar em estado de sedação. Tá? Outras ações que podem ser geradas, ou efeitos colaterais, ou reações adversas, é porque muitos dos medicamentos, eles não são seletivos, tá? Ou têm uma baixa seletividade. O que isso quer dizer? Ele vai estar atuando em receptor que não é só H1, certo? Ele pode estar atuando em outros receptores. Como eu falei, chegar no cérebro gera a sedação, como é o caso dos antihistamínicos de primeira geração. Eles também podem fazer, por atravessar a barreira hematocefálica, gerar uma ação antiemética e anticinetósica, porque eles vão estar atuando também em receptores no bulbo, fazendo com que não
desencadeia o gatilho para o vômito, né, no sítio do vômito, lá no bulbo. Então, a pessoa ela tem efeito antiemético, antinetósico. Pode também, por ser muito específico, em alguns casos, ele pode estar atuando como um efeito antimuscarínico. O que seria o efeito antimuscarínico? É aquele parasimpático-lítico. Ou seja, se é parasimpático-lítico, vai ter um efeito simpático. Porque se eu não tenho parasimpático, eu vou ter o simpático. E aí ele pode ser utilizado para tratar doença de Parkinson. O efeito adverso dos antimuscarínicos seria glaucoma, retenção urinária e constipação. Glaucoma porque o excesso de atividade adrenérgica vai fazer com que reduza a liberação do humor aquoso, fazendo com que aumente, né, a pressão do olho, glaucoma. Retenção urinária e constipação, que são efeitos da atividade simpática. Então, tudo que é parasimpático-lítico, em entrelinhas, é simpático. Os antihistamínicos, eles também podem ser antagonistas alfa-adrenérgicos. Como eu falei, ele pode gerar hipotensão ortostática, porque ele pode estar bloqueando o receptor alfa-1 lá nos vasos, tá? Como no caso da prometazina, em específico, tá? Não é todo antihistamínico que faz isso, só a prometazina. Mas também não é todo antihistamínico que faz efeito antimuscarínico. É só os que estão citados aqui. No caso, etanolamina e a etilenodiamina. E os antihistamínicos, por terem capacidade de bloquear canais de sódio, eles também podem estar atuando como anestésicos locais. Porque se eu bloqueio o canal de sódio, o que é que vai acontecer? Se o sódio é bloqueado, não vai ter a despolarização da membrana. Como consequência disso, não vai ter a abertura de canais para cálcio. Se o cálcio não entra, né, ou não sai, na verdade, não vai ter aí o processo de nocicepção bloqueada. Então, a gente pode utilizar também alguns antihistamínicos, como no caso da prometazina e da difenidramina, como anestésicos locais para pessoas que são alérgicas aos anestésicos locais, né, convencionais, aqueles que eu citei na aula passada, que fazem bloqueio neuromuscular. Nesse gráfico, a gente consegue ver os principais antihistamínicos e consegue, inclusive, verificar que os antihistamínicos, eles podem ter ação antimuscarínica, como é o caso da clemastina, do dimenidrato, da doxalamina e da prometazina. E todos esses que têm ação antimuscarínica vão ter espessamento da secreção brônquica, vão ter constipação, vão ter retenção de urina, tá? Porque é antimuscarínico. Por atravessar a barreira hematocefálica e ter um efeito no sistema nervoso central, alguns podem ter ação anticinetósica e antiemética, como é o caso da buclizina, como é o caso do dimenidrato, antiemética, como é o caso da doxilamina e também da prometazina. E por estar bloqueando canais de sódio, ele faz aí um bloqueio neuromuscular, então pode ser anestésico local, como é o caso da buclizina, faz efeito anestésico local, né? A clemastina também, o dimetideno e só esses, né, que são anestésicos locais. E todos eles, da primeira geração, todos fazem sedação porque atravessa a barreira hematocefálica. Os de segunda geração, nenhum faz efeito antimuscarínico, nenhum faz reação adversa com sedação, porque não atravessa a barreira hematocefálica, e especificamente a cetirizina tem uma boa atividade por inibir a degranulação de mastócitos. Então, pode ser um bom antihistamínico de segunda geração utilizado durante as alergias. Os demais, loratadina, esse daqui pode ser utilizado para efeito anti-liberação de ácido clorídrico, né, para atividades dispépticas. Vocês vão ver isso na aula de amanhã, na síntese. Oi. Professora, existe uma diferença assim na eficácia quanto à diferença assim do mecanismo, né? Por exemplo, esse que age na degranulação, ele é mais eficaz
que os demais que agem sobre os receptores? Sim, sim, é mais eficaz. E, na verdade, a boa pergunta. Na verdade, assim, a eficácia, né, ineficácia está muito relacionada também com a dose, né? E aí, você vai ter que avaliar o custo-benefício do paciente também, essa medicação que é bem mais cara, tá? O quanto mais seletiva a medicação é, quanto mais tecnológica ela se torna, porque para você deixar uma substância que naturalmente atravessa a barreira hematocefálica parar de atravessar, você tem que fazer um tratamento farmacológico nela que envolve muita tecnologia, e isso faz a medicação ficar mais cara, tá? Então, por isso que, na grande maioria das vezes, os médicos eles acabam dando medicações que têm algum efeito colateral aí percebido, mas que sejam mais acessíveis, porque elas vão, de todo modo, gerar o efeito anti-inflamatório que se deseja. Então, tudo é o custo-benefício. Essa aqui, por exemplo, que faz a degranulação de mastócito, ela é bastante específica para um efeito antialérgico. Mas se você quiser utilizar um antihistamínico para anestésico local, ela já não funciona. Se você quiser utilizar ela como antiemético, já não funciona. Como hipotensor, também não. Então, tudo vai depender do que você quer dar para o seu paciente, tá? Tudo vai depender do efeito final para o paciente. E aí, Certo, obrigado. E aí, de um modo geral, né, a gente sempre tenta dar, do ponto de vista inflamatório, um antihistamínico que seja o mais seletivo possível para o receptor H1. Porque a gente já viu que o receptor H1, apesar de também termos, tá, receptor H1 no cérebro, eles são receptores que estão muito voltados para a parte imunológica. Porém, como ele também é um neurotransmissor, se não for um de segunda geração, ele vai fazer efeitos que eu vou já citar. Olha só. O antihistamínico H1, ele vai, claro, bloquear fortemente aqui o receptor H1, gerando uma redução da inflamação alérgica, redução da coceira, né? Redução do espio e redução da rinorreia. Tudo que a gente quer para um paciente que está com quadro alérgico, um paciente inflamado. Porém, como ele também é um neurotransmissor, e se for de primeira geração, vai atravessar a barreira hematocefálica, gerando redução da neurotransmissão do sistema nervoso central, aumentando sedação e reduzindo o desempenho cognitivo, né? E também atuando no sítio da serotonina lá no cérebro. Ele também, a serotonina, né, como ela é um altacoide, ela tem algumas áreas, algumas moléculas muito parecidas com a histamina, né? Ela acaba, os antihistamínicos acabam também se encaixando aqui em alguns setores, algumas áreas, né, no receptor da serotonina. E quando o antihistamínico bloqueia o receptor da serotonina, a pessoa ela tem um retardo na sensação de saciedade, fazendo com que ela aumente o apetite. Tá? Por não ser tão específico assim, ela pode também... Aqui ele mostra uma figura como seria um receptor da histamina. Como ele tem algumas áreas que possam encaixar nos agonistas alfa-adrenérgicos, ela pode bloquear esse agonista alfa-adrenérgico, como no caso da prometazina, gerando um efeito de hipotensão, tontura e taquicardia reflexa. Reflexa a quem? A hipotensão. Se a pressão baixa, o coração acelera para compensar essa queda da pressão. E, do ponto de vista colinérgico, ela também pode, no caso da prometazina e da difeniladramina, podem atuar como um antimuscarínico, bloqueando o efeito da acetilcolina no seu receptor, gerando xerostomia, que é a boca seca, retenção urinária e taquicardia sinusal, tá? Então, quando for dar para o paciente, é importante relatar que isso aqui vai ser efeito colateral, senão ele vai achar que está morrendo. E, por final, que aqui já é um gatilho para a aula de amanhã, tem os antihistamínicos do tipo H2, né? Como é o caso da cimetidina, ranitidina, famotidina e nisatidina, que são muito bons para bloquear o receptor que faz a liberação do ácido clorídrico. Então, ele é muito indicado para as dispepsias. Tá? Isso aqui vocês vão ver muito amanhã na aula da Cintia. E vamos para o caso clínico. Vocês todos receberam um caso clínico não respondido, né? A nossa aula já vai em 1h30. Vocês querem que eu resolva com vocês agora o caso clínico ou vocês resolvem em casa e entregam para a liga? É que a gente faz. Pode ser agora, professor. Pode? Então vamos lá então para a resolução do caso clínico. E eu vou solicitar vocês, hein?
para que a gente trabalhe junto aqui. Joãozinho era saudável até os 24 meses de idade, quando apresentou inchaço nos lábios enquanto comia biscoito com manteiga de amendoim. Porém, os sintomas desapareceram em 1 hora. Um mês depois, ao comer o mesmo tipo de biscoito, começou a vomitar, ficou rouco, teve dificuldade de respirar, apresentava chiado e seu rosto estava inchado. Ele foi imediatamente levado para a urgência do hospital infantil mais próximo, mas no caminho tornou-se apático e perdeu a consciência. Na chegada ao hospital, a pressão sanguínea estava extremamente baixa, 40/0, que o normal seria, na idade do Joãozinho, 80/60, né? 80 de sistólica por 60 de diastólica. Ele chegou chocado, né? Queda da pressão arterial. Seu pulso estava em 185 batimentos por minuto. O normal seria 80 a 90. E a taxa respiratória de 76 vezes por minuto. O normal é de 20 vezes por minuto. Sua respiração era difícil. Por que vocês acham que, com uma pressão arterial tão baixa, Joãozinho teve um aumento da frequência de pulso? O que o corpo de Joãozinho quer fazer aqui com isso aqui? Isso aqui é descarga adrenérgica ou colinérgica? Adrenérgica. Adrenérgica. Então, aqui ele está tendo uma descarga adrenérgica, tá? Aumentou a frequência cardíaca, aumentou a frequência respiratória, ou seja, sistema o quê? Simpático aqui atuando, gritando para salvar Joãozinho da morte, né? Respiração estava difícil porque, olha como estava a respiração dele. Chiado. Chiado na respiração indica o quê? Broncoconstrição. E aí vem a pergunta: qual o diagnóstico inicial? O que é que Joãozinho teve? Um choque anafilático. Exatamente. Joãozinho estava no quadro de choque anafilático, tá? E o que é que sustenta no exame físico para saber que ele estava com isso, né? Porque, olha só, ele chegou, né? Para a gente fechar que ele teve choque anafilático, é preciso a gente saber se ele teve uma exposição antes, porque geralmente a pessoa ela não faz choque anafilático. Na verdade, ela não faz um choque anafilático com a primeira exposição. Ele tem que ter passado por uma sensibilização antes. E aí no relato foi contado, né, que ele teve um mês atrás, comeu o biscoito, passou aí por um processo de inchaço dos lábios e tudo, mostrando uma reação alérgica moderada, né? E nesse momento em que Joãozinho comeu pela primeira vez o biscoito, ele sensibilizou mediadores inflamatórios que fizeram com que ele produzisse anticorpos do tipo IgE contra a pasta de amendoim. E aí, na hora que Joãozinho comeu de novo, o que a pasta de amendoim fez? Ela se ligou no receptor IgE, do mastócito e basófilo, né, do corpo dele, e fez uma degranulação imediata. Então, o choque anafilático ele é imediato mesmo, tá? Diferente de um processo alérgico, que a pessoa ainda vai sofrer uma sensibilização, ou quando é um processo alérgico fraco. No caso dele, como já comeu o biscoito e já veio aquela reação, consequentemente, o sistema imunológico do Joãozinho vai enxergar a pasta de amendoim como ele enxergaria um vírus muito perigoso ou uma bactéria muito perigosa. O que é que sustenta no exame físico o diagnóstico confirmado, portanto, a anamnese? O que é que vocês acham que Joãozinho apresentou clinicamente para dizer Joãozinho está com choque anafilático? Primeira coisa aí, a pressão arterial sistólica extremamente baixa. Perfeito. O que mais? Chegar com a pressão baixa sempre vai ser choque anafilático? O que mais que ele apresentou aí na clínica dele que deu a entender que Joãozinho estava com um quadro de choque? Joãozinho chegou o quê? Com dificuldade respiratória, chegou com chiado, né? Respiração em chiado, e ele se tornou apático, ele não conseguia fazer troca gasosa. Então, olha só, pressão extremamente baixa,
vômito, que é uma tentativa do corpo expulsar o corpo estranho, rouquidão, né? Algumas pessoas elas sentem que a fase inicial do choque anafilático, a pessoa falar um rouquidão. Já é o início do fechamento da glote. Aí vem respirado em chiado, parecendo a respiração do asmático, tá? Aquela respiração em apito. Dificuldade de respirar, devido ao angiodema da laringe, e o inchaço e perda de consciência, tá? Que foi o que confirmou aí a possibilidade de choque anafilático. E o que fazer imediatamente se o paciente chega assim? Administrar adrenalina, né? Adrenalina, porque olha só, a gente quer fazer tudo o contrário, a gente quer dar um up nessa pressão arterial, a gente quer liberar as vias aéreas, e uma forma de você fazer isso é dar agonistas simpatomiméticos, tá? Do sistema nervoso simpático. Então, é dar adrenalina ou efedrina, que são análogos, tá? Dos alfa-adrenérgicos, e eles vão elevar a pressão arterial sistólica, também vão ter propriedades beta-adrenérgicas fazendo a broncodilatação, né, que é o que a gente quer, e para restabelecer mais rápido ainda essa pressão arterial, hidratação venosa com soro. Porque por mais que Joãozinho não tenha perdido sangue, porque ele não teve perda de sangue, tá? Não foi um choque hipovolêmico, é importante hidratar para fazer com que ele recupere mais rápido, porque a gente sabe que uma pressão arterial baixa, como o Joãozinho teve, faz com que ele perca a consciência. O órgão que primeiro sofre com a queda da pressão arterial é o sistema nervoso central. Então, primeira coisa é você desmaiar, apagar, tá? Então, para retornar Joãozinho aí mais rapidamente, hidratação venosa. Vamos ver como o quadro dele evoluiu. Joãozinho recebeu imediatamente uma injeção subcutânea de 0,15 ml de efedrina a uma concentração de 1/1000 de adrenalina, tá? Perceba aqui que foi uma associação medicamentosa. Porém, foi baixo porque Joãozinho é uma criança, um bebê, né? Que não pode dar uma dose muito alta, senão você pode matar também pode matar a criança. Uma solução salina intravenosa foi iniciada em uma taxa de 20 ml por quilo de peso por hora, tá? Que é uma quantidade até considerável, porém, dentro da urgência é ok. Também foram administrados intravenosos 25 mg de antihistamínico do tipo Benadryl, que o princípio ativo é o hidrocloreto de difenidramida, e 25 mg de corticoide anti-inflamatório, que é o Salumedrol, que é a metilprednisolona. Então, ele entrou com antihistamínico e com um corticoide. Uma amostra de sangue foi obtida para verificar a presença de histamina e de triptase, tá? Que vai indicar aí se ele está realmente ainda com grande degranulação de histamina pelos mastócitos e basófilos. E dentro de minutos após a injeção de de epinefrina, o estado do Joãozinho melhorou. O chiado diminuiu e a respiração tornou-se menos forçada. Ou seja, a gente via aí que os agonistas adrenérgicos estavam atuando. Sua pressão sanguínea subiu para 50/30, né? 40/0 foi para 50/30, você vê como é rápido. A pulsação dele diminuiu, a pulsação dele estava a 185, foi para 145, e a sua respiração foi para 61 vezes por minuto, estava 76, né? Deu uma redução, já começou a reagir. Mas, infelizmente, 30 minutos depois, o chiado e o inchaço pioraram novamente e a pressão sanguínea dele caiu para 40/20. O pulso dele subiu para 170 e a taxa respiratória subiu para 70. Ou seja, ele voltou a piorar. Será que o diagnóstico estava errado? Ou a medicação fez efeito adverso? Qual seria o novo diagnóstico e o que fazer agora e imediatamente? Vocês acham que estava errado o diagnóstico? Vocês mudariam o diagnóstico ou não? Realmente é um choque anafilático. Porque, olha só, vocês pela aula, vocês viram que vocês deram tudo que poderiam dar para Joãozinho, né? Você deu um antihistamínico, você deu glicocorticoide, você deu
Agonista adrenérgico. Mas por que Joãozinho piorou? Eu acho que estava certo o diagnóstico. Talvez foi um quadro refratário. Exatamente, né? Ou seja, o diagnóstico não estava errado, era realmente choque anafilático. O que aconteceu, o que a gente chama, é uma reação bifásica ao medicamento. Como a gente está mexendo com o sistema adrenérgico, a gente sabe que o sistema adrenérgico ele tem uma resposta rápida e curta, né? Então, para que você tenha o resgate dos padrões vitais, você dá um agonista adrenérgico, faz ação rápida. Mas para manter o paciente, você tem que dar outras medicações, né? Outras medicações que possam estar atuando aí. Outra coisa que pode também ter ajudado com que essa resposta bifásica ao medicamento tenha acontecido, né? Foi a forma como ele foi administrado, tá? Mas, então, o diagnóstico dele realmente permanece choque anafilático, mas, após a administração da medicação, a gente viu que ele teve uma reação bifásica ao medicamento. Essa reação bifásica acontece da seguinte forma, né? É porque teve uma fase imediata e a melhora dos sintomas foram percebidas, só que em seguida surgiu o que eles chamam de reação tardia. Essa reação tardia vai acontecer com o reaparecimento dos sintomas e às vezes ele chegou mais forte do que estava antes, tá? E não foi identificado efeito adverso nenhum, como a pergunta, né, perguntou aqui, teve algum efeito adverso? Não foi verificado um efeito adverso, mesmo após o medicamento, aliás, mas se fez necessário uma nova administração, podendo adicionar aí um outro fármaco. Se a gente fosse adicionar um outro fármaco, qual seria esse outro fármaco que a gente iria adicionar? Né? Não teve efeito, uma nova administração, podendo adicionar aqui um novo fármaco para melhorar o estado do paciente. O que é que falta no Joãozinho para ele deslanchar aí de vez? O que é que está faltando aí nele? Pelo menos assim, de primeiro. Corticóide ele já está tomando, antihistamínico também, né? Uhum. Agonista adrenérgico, tá. A pressão dele já está, para elevar a pressão é o ideal. Então a gente poderia facilitar a respiração dele com algum broncodilatador? Perfeito. A gente entraria com um broncodilatador para melhorar a respiração. Porque melhorando a respiração, vai melhorar a oxigenação. E aí, como consequência disso, né, o corpo ele vai reagir. Porque se a taxa respiratória está aumentada e o coração está batendo forte, é porque ele quer levar sangue oxigenado. Todas as pessoas que têm o sangue pouco oxigenado, elas ficam com taquipneia, né, e com taquicardia. Porque o corpo entende que mesmo tendo sangue, não tem oxigênio. Então, ele aumenta a taxa de respiração, aumenta o batimento cardíaco para levar sangue oxigenado. Isso acontece em qualquer pessoa que tenha esse quadro. Inclusive, pacientes que são anêmicos, eles costumam ficar com taquicardia. Porque na anemia, como tem pouca hemoglobina, tem pouco oxigênio sendo veiculado. E aí o paciente fica com taquicardia compensatória ao quadro anêmico. Pacientes com COVID também tem esse processo de taquicardia e taquipneia. Por quê? Porque o vírus ele se liga na hemoglobina competindo com o oxigênio. Então, as hemácias que são infectadas pelo vírus do COVID, elas são hemácias que não levam oxigênio como deveria. Então, o paciente ele entra em quadro de hipóxia. Aí ele fica taquipneico e taquicárdico, certo? Mas isso vocês vão ver na aula de cloroquina. Opinem sobre o tratamento oferecido. Cite a classe farmacológica utilizada e seus prováveis mecanismos de ação. Isso aqui a gente não vai querer tanto, tá? Algum outro fármaco poderia ser utilizado? Qual? Aí a gente viu, né, que agonista adrenérgico está sendo utilizado para o efeito cipatomimético. A efedrina está sendo utilizada, ali ele colocou subcutâneo. A gente sugere que seja via intramuscular, porque na via intramuscular a gente vai ter aí uma liberação mais controlada, tá? Na verdade, uma liberação a um prazo mais demorado. Intravenoso é muito rápido o efeito, por isso que ele deu essa reação bifásica aqui. Então, o ideal é fazer uma nova administração, só que agora intramuscular, uma dose um pouquinho menor, né, para não fazer um efeito de adição farmacológica no corpo. Então, a gente dá uma intramuscular aí no paciente,
pegando aí a face anterolateral aqui da coxa, né? Do terço médio da coxa. E sempre monitorando, claro, o paciente não colapsar. E um broncodilatador de curta duração por via inalatória, já que, né, a gente está dando várias outras coisas. Então, se a gente quer fazer a broncodilatação, o ideal é colocar direto no pulmão. Então, via inalatória, que é muito mais rápido e mais efetivo no quadro desse. O paciente asmático, o paciente com DPOC, paciente que chega com um quadro desse, né, de choque anafilático, é inalatório. Não vai perder tempo dando via oral, ou enfim, que a gente quer que chegue direto no órgão-alvo. Bom, o Joãozinho recebeu outra injeção de epinefrina e recebeu para inalar 0,15 ml de salbutamol, que é um agonista beta-adrenérgico, é um broncodilatador, porque ele vai lá no receptor beta do pulmão e abre tudo. Ele tomou na forma de aerosol, né, uma solução de 5 mg por ml, em 2 ml de solução salina. Esse tratamento foi repetido mais de uma vez, de 30 a 30 minutos, até que Joãozinho voltasse, né, a ter as cores normais da face, né, estava ficando cianótico já. Uma hora mais tarde, a criança estava totalmente responsiva. Sua pressão sanguínea estava 70 por 50 CVO. Só deu o agonista adrenérgico, a epinefrina, numa via que fazia com que ele tivesse uma liberação mais prolongada, intramuscular. Deu um beta-adrenérgico aqui, que é broncodilatador, numa via correta, inalatória, e rapidamente a criança já estava totalmente responsiva, tá? Com a pressão estava dentro do normal, o pulso dele já estava praticamente aqui no normal, né? Um pouquinho alto, claro, para a criança, mas estava bom. E a taxa respiratória caiu para 46. O ideal é 20, mas já estava em 46, o que é muito bom. O tratamento com aqui o antihistamínico, né, e o corticoide intravenoso a cada 6 horas foi continuado por 24 horas. E o tempo durante o qual o inchaço da face desapareceu e a pressão, a taxa respiratória de pulso voltaram ao normal. Seu chiado cessou e a ausculta pulmonar já estava limpa. Ou seja, quando a gente dá um beta-2 adrenérgico para o paciente, no caso do salbutamol, né, ele faz a broncodilatação e todo o muco que estava represado por conta da broncoconstricção, ele também é eliminado mais facilmente. Por isso que o chiado no peito foi embora rapidinho. Né? Ele permaneceu bem e recebeu alta. Seus pais foram instruídos a não dar alimentos contendo qualquer forma de amendoim e comprometeram-se a levar o menino a uma clínica de alergia para mais testes em poucos dias, né? Bom, aqui ficou um erro que já foi, né? Sabe-se que o salbutamol também é utilizado no tratamento da asma e explica, do ponto de vista farmacodinâmico, o que o salbutamol fez pelo Joãozinho, a gente já falou, ele é um agonista beta-2 adrenérgico de curta duração. Ele liberou as vias respiratórias, favoreceu que esse muco que estava sendo liberado fosse expulso e deixou o pulmão dele limpo, né? E quais as outras classes farmacológicas poderiam ser utilizadas para ajudar aí, né, como um sinergismo farmacológico para melhorar o quadro de Joãozinho. Aqui a gente falou, né, que é importante, nesse caso de choque anafilático, entrar não só com agonista adrenérgico, mas também com os corticosteroides, porque eles vão inibir a inflamação da via aérea, reduzindo, assim, a formação de muco, tá? O que já melhora muito a capacidade respiratória e troca gasosa do paciente. Um anticolinérgico, que faça aí um efeito iniba a acetilcolina, porque já que a acetilcolina é um neurotransmissor muscarínico, ou seja, parasimpático, se o parasimpático faz a broncoconstrição, eu quero fazer broncodilatação, então eu dou um anticolinérgico ou antimuscarínico, tá, professor? Tem a metilxantina, que a metilxantina ele é um pseudoalcaloide, né, que tem um alto poder estimulatório do sistema nervoso central. Então, ele é presente, a gente pode ter metilxantina no café, no chocolate, em alguns chás, como chá verde, no guaraná, e ele aumenta, né, o relaxamento do músculo liso, fazendo também broncodilatação.
o que seria interessante, já que essas metilxantinas eles têm uma ação parecida com as catecolaminas. Também poderia ser utilizado, caso no local não tivesse uma epinefrina, por exemplo, dá uma metilxantina, que ela faz uma liberação de adrenalina e o paciente tem um efeito. Porém, não é tão rápido quanto você dá diretamente já a adrenalina do paciente, né? Ah, e um outro que eu nem coloquei aqui, mas que também é interessante, que poderia ser dado, né? Que a Cíntia deve ter comentado na aula de anti-inflamatórios, os antagonistas dos leucotrienos. Ó, o leucotrieno, ele vai sofrer a ação da lipoxigenase e vai, né? Aliás, o ácido araquidônico vai sofrer a ação da lipoxigenase, vai liberar os leucotrienos, e os leucotrienos, eles aumentam a permeabilidade vascular, aumentando o edema, aumentando tudo isso. Então, se você dá um bloqueador do leucotrieno, você também ajuda a evitar a formação de muco, facilitando aí a respiração do paciente que está com quadro asmático, com choque anafilático, ou algo nesse sentido, certo? Ou com DPOC, tá bom? Que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, gente, é isso. Nas minhas aulas eu sempre gosto de recorrer ao Hang, ao Katsung, que eu acho a leitura muito mais fácil. Talvez vocês também gostem. Mas essa aula também está muito boa no Goodman, tá? Vocês vão gostar muito. Lá no Goodman está completíssimo. Tem até alguns exemplos clínicos que pode ser que ajude vocês. E é isso. No mais, se tiver alguma dúvida, a gente está aberto aqui para tirar a dúvida. E sempre que a aula, se tiver tempo de encaixar um quadro clínico na aula, eu encaixo, porque eu acabei pegando temas iniciais muito longos. E a gente não conseguiu fazer isso. Tá? Alguém perguntou aqui, professora, deveria ter sido administrado o broncodilatador? Ah, sim, a gente estava... Sim. Ah, vocês estavam interagindo super aqui no bate-papo e eu estou vendo agora as respostas de vocês. Vocês estão muito, muito bem. Olha, tá vendo? Como a gente consegue trabalhar a farmacologia clínica. O que a gente fez agora foi farmacologia clínica. Saiu da base, que entrou diretão na clínica, que é na farmacologia aplicada. Tá bom?